Olá! Bem-vindo ou bem-vinda a mais uma leitura de escolha intuitiva. Nesse vídeo a gente vai ver quais são as verdadeiras intenções de uma pessoa em quem você pensar. Se concentra, visualiza, mentaliza alguém e se conecta, escolhe uma das opções, a opção número 1, essa drusa de cristal, ou a opção número 2, também é uma drusa aqui com o formato de um A. E você encontra na descrição do vídeo o minuto, o tempo de cada uma das opções. E eu preciso deixar claro, antes de começar aqui, para facilitar a leitura, para não ficar muito embolado, eu vou focar em relacionamentos amorosos, afetivos. Mas pode ser que no meio do caminho alguma coisa me remeta a outro tipo de relacionamento. E aí eu vou falar. Mas, a princípio, são relacionamentos amorosos. Lembrando que é uma leitura coletiva, feita para várias pessoas, então é importante que você fique com o que faz sentido para você no momento e use o seu discernimento para encaixar o que for dito na sua situação e usar a sua intuição, claro, para saber se essa mensagem é de fato para você ou não. Se você quiser uma leitura totalmente direcionada para a sua energia, para a sua questão, você pode entrar em contato comigo pelo link que vai estar na descrição. Eu já tirei algumas cartas aqui para cada opção para facilitar a visualização e eu vou usar elas ao longo da leitura. Vou começar com a opção número 1, a drusa de cristal. Vou deixar a outra aqui. E a sua pedrinha vai ficar aqui do ladinho. A gente vai começar olhando. Eu vou dividir aqui a leitura em duas partes. E eu vou explicar no processo, mas eu vou começar aqui pegando algumas cartas para entender o que essa pessoa sente, o que ela pensa sobre você. Forasteiro e a inocência. E agora eu vou tirar duas cartas também para saber o que você sente e o que você pensa, mas na visão dessa pessoa. Não necessariamente é a realidade, é o que você sente e o que você pensa. É como ela enxerga você, as suas atitudes, suas palavras, talvez. Sofrimento e desaceleração. De cara, o que eu tiro daqui é que essa pessoa tem receio de você, ela tem um medo de se aproximar, de se entregar, eu diria, porque ela não... Eu ia dizer que ela não sabe o que esperar de você, mas na verdade ela sabe. Ela acredita que você vai causar dor, que você vai causar sofrimento nela. Como eu disse, esse lado é como ela te vê, o que ela acha que você pensa e o que você sente sobre ela. Então, se ela acha que causa dor em você, causa sofrimento em você, pra mim é como se ela tivesse o medo de você fazer o mesmo. E ela te enxerga como alguém que não toma atitudes. Você... É curioso aqui que, ao mesmo tempo, pra mim, vocês são totalmente espelhados. Apesar de ter essa carta aqui no meio. Essas três cartas, elas
se espelham sentimentos. Ao mesmo tempo em que essa pessoa acha que te causa dor, te causa sofrimento, e por isso você fica em dúvida, você não toma atitudes, você não faz nada, você não se direciona, não se movimenta em direção a ela faz o mesmo. Porque aqui tem essa figura, né, essa criança, que ela tá do lado de cá do portão, ela tá presa, ela acha que tá presa, porque ela não tá, esse portão tá aberto. Ela pode abrir, é só prestar atenção que o cadeado tá aberto, mas ela fica aqui parada, travada do lado de cá, sem ir em direção àquele arco-íris que tá lá. Ela tem um desejo muito grande de ir em direção ao arco-íris, mas ela não vai, tem algo travando. E pra mim é como se fosse exatamente esses mesmos sentimentos. Eu tenho dúvida, eu não sei o que fazer, eu tenho medo do que eu posso encontrar, do que eu posso sofrer se eu for, e por isso eu vou ficando aqui onde eu tô, eu fico parado, não faço nada, não tomo decisão nenhuma. E essa carta da inocência, aqui, apesar dessa sensação de que tá travado, de que não vai a lugar nenhum, de que vai causar dor, que a pessoa tem em relação a você e acha que você tem em relação a ela, apesar disso, ela tem bons olhos. Se a gente for pensar nas intenções, a princípio, eu ainda vou chegar aqui nas cartas dos oráculos, mas a princípio, a intenção aqui, eu diria que é resolver, é entender, é te entender, para saber o que fazer. E mesmo que ela ache que não tem algo favorável, né? Não é um relacionamento favorável. Perdão pelo barulho. Apesar disso, ela tem esperança, ela tem boas intenções. A carta do Sol, que é a carta da inocência aqui, traz essa imagem, inclusive são duas referências a crianças, a um olhar infantil. Infantil no sentido de leve, de um olhar que não é afetado pelo orgulho, pelo ego, é um olhar mais simples. Tem a esperança de que isso se transforme em algo leve, algo fácil, algo fluido. É como se é uma grande esperança de encontrar esse arco-íris. Isso tá aqui. Mesmo que aparentemente não seja isso que eu vou encontrar lá, é isso que eu acredito que eu vou encontrar, que eu desejo encontrar. Então, a princípio, as intenções dessa pessoa que você pensou, você que se conectou com a primeira opção, não são de, por exemplo, te procurar, de te abordar, de falar, ser verdadeiro, né? Demonstrar o que sente, porque tem muito medo envolvido, tem muito receio. Então, é uma pessoa que vai bem devagar, que vai pisar muito no freio e vai observar muito o que acontece, como você se comporta, como você reage antes de fazer qualquer coisa. É uma pessoa que quer muito que você demonstre algo positivo, mas tem muito medo. Eu vou seguir aqui e tirar mais algumas cartas pra gente continuar entendendo como essa pessoa vai agir. Rainha de Ouros. Rainha de Ouros, 7 de copas e uma criança gritando. Desculpa se dá pra ouvir. E o Cavaleiro de Ouros. 2 vezes o Cavaleiro de Ouros aparece aqui no seu jogo, na sua leitura. Ele tá aqui e ele tá aqui. E quando saiu a Rainha de Ouros, a primeira coisa que eu pensei foi:
Continuando a mesma ideia, existe um desejo de concretizar algo, de aprofundar esse relacionamento, de se aproximar de você, criar um relacionamento equilibrado e próspero, mas não tem movimento, não tem uma decisão de ir na sua direção, de te procurar de fato. Por quê? Primeiro, a própria rainha de ouros foi a primeira coisa que eu pensei quando eu olhei para ela, simplesmente pelo fato dela estar sentada. Ela tem essa prosperidade nela, mas ela tá parada, tá sentada. E junto disso ainda sai 2 vezes um cavaleiro que é muito lento. Aqui é uma tartaruga, ele vai muito devagar. Ele não quer dizer que ele tá parado. Para mim, não quer dizer que essa pessoa nunca vai fazer nada ou não está agindo de alguma forma. Aqui, eu acredito que seja um movimento muito mais de observação, de perceber todos os detalhes, todos os pequenos atos, ações, palavras que você fala e faz para extrair informação disso, para conseguir embasar, né, as próprias ações. Eu vou observar o que você faz para poder reagir. Então, tem ação nesse sentido, tem movimento nesse sentido. Existe o interesse. Eu quero alguma coisa. Eu quero extrair alguma coisa disso. Eu quero resolver. Mas não é um movimento de te procurar, de conversar, de falar, de te falar o que sente. É uma pessoa que, olhando aqui essas cartas, eu acredito que vai demorar um tempo para fazer esse movimento, de fato, de te procurar, de abordar. Aqui também tem esse 6 de copas que traz uma solidão, um isolamento de alguma forma. O sofrimento está aqui também, né, com 2 figuras que estão mais ou menos numa postura parecida, de ficar quietinho, sentado, isolado, pensando na vida. Ela está aqui reflexiva, pensando no que ficou para trás, no que ela perdeu, nas atitudes que ela teve que geraram resultados que não foram tão positivos, se lamentando. Existe aqui apesar de uma vontade muito grande, existe também uma inação, uma lamentação do porquê as coisas são como são. Eu não entendo porque isso acontece desse jeito. Então, por isso, eu não sei o que fazer e eu acabo não fazendo nada. Eu vou olhar aqui agora as cartas do oráculo. Como essa pessoa te enxerga, né? Saiu aqui Mate, a justiça, não tem espaço. Netuno com a intuição. E aqui uma carta para como você pode harmonizar essa relação, esse relacionamento. Você que está assistindo, o que você pode fazer para que traga um pouco de harmonia? Ou resolução, né? Ou movimento, no caso. E a carta da justiça, Mate aqui, não estou muito preocupada com a simbologia. Eu trouxe esses 2 oráculos mais para trazer as referências, né, ao que essas cartas remetem. E aqui a justiça e a intuição. A justiça, para mim, diz que essa pessoa vê isso tudo que acontece entre vocês, essa inação, essa não resolução, como algo muito injusto. Algo me diz que é como se, para ele ou para ela, né, essa pessoa, a pessoa em quem você pensou, ela não sabe por que as coisas aconteceram e estão acontecendo dessa forma, se ele ou ela tem tão boas intenções. E isso causa ainda mais dúvida. A justiça, se a gente pensar no arquétipo da justiça
trazendo, por exemplo, para a astrologia, que é Libra, é uma balança, é um equilíbrio. Por que eu tenho desequilíbrio se a minha intenção é positiva? E outra parte do arquétipo de Libra é a ponderação. E num lugar sombrio, a indecisão. Eu tenho dois lados que eu preciso escolher e eu não sei qual dos dois eu vou escolher. Então eu fico em dúvida e eu não escolho nenhum. Aqui, a justiça traz o desequilíbrio, traz a injustiça, traz a dúvida. Só reforça a ideia de dúvida que apareceu aqui. E é uma pessoa, acredito que possa ser uma pessoa que ou é de um signo de água, peixes, câncer ou escorpião, ou tem esse elemento muito forte no mapa. E é uma pessoa que acessa a própria intuição, acessa essa água que tem dentro para buscar ferramentas, né? Usa a intuição como ferramenta para te entender, para entender o que está acontecendo, entender como age, o que faz. De modo geral, respondendo a pergunta, as intenções dessa pessoa são de resolução, mas são intenções boas, intenções de buscar a harmonia, buscar o reequilíbrio dessa relação. Tem esse desejo, porém, também tem uma lentidão, talvez não fazer nada, esperar para ver o que acontece, esperar para reagir, ao invés de buscar agir de fato, concretamente. E a carta desse oráculo, como uma forma de encontrar o equilíbrio, né, de trazer de volta o equilíbrio para essa dinâmica, saiu a carta do poder. Eu sou o poder que rege o meu destino. Você, quando eu estava falando, né, no início, essa pessoa acha que você não faz um movimento em direção a ela, talvez porque você tenha sentimentos negativos em relação a ela, ou até em relação às suas experiências anteriores. Pode ser. Acabou a bateria, mas vamos seguir. Vou tentar seguir de onde eu parei, porque eu falei um tempo. Mas eu estava dizendo que pode ser também que você seja uma pessoa que essa outra pessoa sabe que você teve experiências negativas na vida e por isso você já traz, né, muito sofrimento, já é uma pessoa que naturalmente tem essas feridas e por isso você não vai se abrir tão facilmente, não vai se entregar tão facilmente. Então ela tem muito medo disso, de que você não se abra para ela e aí ela fica ali na dela esperando ver o que você vai fazer, né? Antes de fazer alguma coisa. E isso causa esse impasse. Se ela não faz nada e você fica esperando que ela faça para poder entender que tá tudo certo, você pode se abrir para ela, então, né? Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa tomar uma atitude diferente para que isso aqui destrave, né? E isso, estando nas suas mãos, aqui, eu acredito muito que tá muito nas suas mãos. E uma forma de você começar esse processo, começar a ganhar força para poder agir de um modo diferente do que você vem agindo, é usando o seu poder, resgatando, relembrando o seu próprio poder. Sou o poder que rege meu destino. Eu tenho a força que eu preciso para me guiar, me levar no meu destino, fazer o que eu quero, ter a vida que eu quero. Então, cabe a você encontrar formas de se conectar com a sua própria força, o seu próprio poder. Aqui a gente tem uma cobra nesse desenho aqui do oráculo, que a cobra
é um símbolo de sabedoria, de conhecimento. Existem símbolos, se eu não me engano, o da enfermagem e o da medicina, né? O símbolo das profissões tem uma cobra exatamente por isso. Acredito que possa ter a ver com veneno também, mas a cobra é um símbolo de sabedoria. Use esse sofrimento, essas dores, essas feridas anteriores, para se fortalecer através delas. Não enxergue como só algo que te causou dor. Enxergue como algo que te trouxe aprendizado através da dor. E assim você torna o seu coração mais leve. E você começa a curar essas feridas que ainda podem estar abertas. E assim você começa a se abrir um pouco mais para que essa pessoa te acesse, para que ela se aproxime de você. E assim você começa a perceber que essa pessoa tem boas intenções em relação a você, ela quer se aproximar por um bom motivo, porque ela quer estar com você. Aqui, eu não falei muito dessa carta, mas esses peixes aqui, eles remetem também como a rainha de ouros, a prosperidade, um mar farto. A intenção dessa pessoa é encontrar essa prosperidade, encontrar essa fartura nesse relacionamento. Mas você precisa permitir, abrir espaço para isso. E aqui está totalmente na sua mão o desenvolvimento desse relacionamento com essa pessoa. Então você precisa tentar, pelo menos, né? Fazer alguma coisa. Fazer o que dá com o que você sabe, mas fazer alguma coisa. Eu vou trazer aqui do outro oráculo umas mensagens. Quem sabe algo que essa pessoa gostaria de te dizer. Talvez o eu superior dessa pessoa, né? Você precisa saber sobre ela. Ou uma mensagem de fato do seu próprio eu superior que você precisa saber nesse momento. Opa! Eu tenho medo de pôr tudo a perder. E não tenha medo do desconhecido. Curioso saírem as duas juntas, né? O medo nas duas cartas. O medo do desconhecido. Por ser desconhecido, não quer dizer que você vai botar tudo a perder. Você pode confiar que é possível, é permitido você se entregar, você se abrir para uma nova pessoa. Nem todo mundo vai te causar dor. Nem todo mundo está disposto a te causar a mesma dor que outras pessoas já causaram. Enquanto você achar que vai sofrer, que vai sentir, né, que alguém vai te causar sofrimento, em primeiro lugar você fica emanando isso e é isso que você acaba atraindo. Pessoas que reafirmam isso e te mostram que de fato elas entraram na sua vida para causar dor e sofrimento. Em segundo lugar, você se impede de ver que não é só isso que tem no mundo, que existem pessoas boas também. Enquanto você ficar vibrando dessa forma, você tende a colocar tudo a perder, a sua felicidade. E aí, não é culpa da pessoa. Você que acabou atraindo isso para você. Entende? Como é uma dinâmica mesmo, é um movimento que acontece de ação e reação. E aqui, para essa reação ser diferente, você precisa ter uma ação diferente. Você colhe o que você planta. Você planta bons sentimentos, você colhe bons sentimentos. Mesmo que às vezes você colha dor e sofrimento, se você tem a intenção de plantar o bem, você vai colher o bem. Não tenha medo disso. Preste atenção nos detalhes.
presta atenção, aqui eu olho essa carta totalmente como... Presta atenção nessa pessoa, presta atenção no que ela tá te enviando de sinal. Se alguma coisa... ela tá... Aqui essa carta da intuição saiu dela em relação a você, né? Como ela age, te enxerga de alguma forma. Usa você também a sua intuição para prestar atenção nesses detalhes, nessas pequenas atitudes, palavras dessa pessoa para você. Que é isso que vai começar a te permitir soltar um pouco esse controle de eu não posso sofrer de jeito nenhum. Eu posso confiar que essa pessoa não vai me causar sofrimento. Mais uma carta que fala pra você. Supere seus limites. Você pode, com certeza, tudo a ver com isso que eu acabei de falar. É uma superação de limite. Entender que nem tudo é dor e sofrimento. Se você se permite, né, dar um passo, mesmo que lento, em direção a essa possibilidade de felicidade com alguém que tem a intenção de não te fazer sofrer e, na verdade, te fazer feliz, então você se aproxima dessa felicidade. É uma superação de limites. Limites pessoais, limites mentais. Essas verdades que você acredita que todo mundo vai te fazer sofrer, por exemplo. Supera esse pensamento, transpassa esse pensamento e tenta enxergar de outra maneira. Que você se aproxima da felicidade. E aqui, por fim, saiu a carta da concretização. O Ás de Ouros, tem mais uma carta de ouros aqui pra você, tem essa carta de ouros, essa e mais duas aqui, 5 cartas de ouros no total, trazendo essa materialização de algo, indicando uma possibilidade, uma oportunidade de concretizar, de materializar algo próspero. Falei da prosperidade aqui com esse peixe, com esses peixes, com a rainha. Aqui é a semente que é plantada. É o início do processo. A semente desse movimento, essa retomada de poder, é a semente que você planta. Que ao longo do tempo vai crescer e dar frutos. Você vai colher um relacionamento equilibrado, saudável. Você pode colher esse relacionamento equilibrado e saudável se você quiser, mas você precisa fazer algo nessa direção. Ficar sentadinha, trancada em casa com medo de sofrer, porque todo mundo vai te causar sofrimento, não vai trazer o resultado que você está desejando. Acredito que seja o resultado que você está desejando, né? Não acredito que você queira sofrer por alguém. Então, se você quer algo próspero, feliz, você precisa começar a encontrar formas de abrir espaço na sua vida para isso. Mudar seu pensamento, mudar a sua visão limitada de que você não pode ter isso, não é capaz de ter isso. Você é. Mas precisa de um trabalho aqui. Mas, respondendo à pergunta inicial, as intenções dessa pessoa são boas, são positivas. Só existe muito medo das duas partes. Então, é preciso encontrar uma forma de superar esse medo para que algo ande, para que as peças se encaixem. É isso. Muito obrigada por me permitir levar essa mensagem até você. Eu vou finalizar ela aqui. Eu gosto de vez em quando, lembrar você que você tem o poder de criar o seu futuro através das suas ações no presente.
E essa mensagem está aqui para te ajudar, te apoiar, para você ter mais clareza do que você precisa fazer, do que está nas suas mãos para você fazer esse movimento de mudança de vida. Se você gostou do vídeo, curte para ajudar o canal e se inscreve ativando as notificações para não perder os próximos, e eu espero te ver em breve. Até lá! Agora você que se conectou com a opção número 2, essa outra drusa de cristal em forma de A, eu vou deixar a sua pedrinha aqui, e tem algumas cartas de oráculo que eu já selecionei antes, e eu vou usar elas ao longo da leitura. Mas eu vou começar aqui com o tarô, para entender como essa pessoa te vê, né? O que ela pensa, o que ela sente sobre você a seu respeito. A política e a paciência, 2 setes. 2 cartas de número 7. 7 de espadas e o 7 de ouros. Uma pequena sincronicidade. E a carta 17. Mais um 7 aqui para você. 777 pode ser um número importante para você, se você se relaciona, né? Se conecta a números sincrônicos ou números angelicais. Você pode procurar também, jogar no Google e ver algum resultado que te chama a atenção sobre o 777, que pode ter uma mensagem complementar para você. Bom, o que eu preciso te dizer aqui sobre como essa pessoa te vê, quais são as intenções dessa pessoa em relação a você, é que a princípio eu não consigo, com essas cartas, eu vou te trazer mais, mas com essas cartas eu não consigo dizer se as intenções dessa pessoa são positivas ou não. Porque a gente tem cartas interessantes aqui, cartas boas, que indicariam algo positivo, mas essa carta desse 7 aqui, ela traz essa referência. São 78 cartas no tarô, né? No baralho. E poderia vir qualquer uma. São 78 possibilidades. E aí sai justamente com essa imagem de uma pessoa que veste máscaras. Alguém que não demonstra o que sente, aqui nesse caso. Ou não expõe as reais intenções. É alguém que está escondendo. Alguém que está escondido por trás de uma máscara. Então isso traz dúvida, isso gera dúvida. Da mesma forma que você está em dúvida e por isso você abriu esse vídeo, aqui está só reafirmando que é uma pessoa que de fato te gera dúvidas, porque ela não está deixando claro o que ela quer, ela não, de propósito, ela não está sendo verdadeira, mas a princípio no sentido de só é alguém que não está dizendo claramente o que quer, o que sente e o que pensa. E essa carta da paciência indica aqui alguém que está esperando ver o que acontece, esperando ver o que se desenrola da situação. Tem um potencial de algo positivo, tem um potencial de boas intenções, porque é uma carta que traz aqui esse arco-íris, né? Umas flores e um arco-íris ao redor de uma mulher grávida, que remete à prosperidade, a gravidez, né? A criação de uma nova vida. Mas a carta em si fala sobre algo que demora um tempo para acontecer, ou melhor dizendo, alguém que está esperando alguma coisa acontecer. Aqui a gente tem os ciclos da lua, né? Um mês inteiro do ciclo lunar. E aqui desse outro lado,
como a visão dessa pessoa sobre o que você pensa e o que você sente dela. Ela também não sabe o que você quer, por exemplo. Ela não consegue entender, ela não consegue identificar o que está na sua mente, o que você está pensando. Ela acredita que você tem um interesse, mas não é um interesse profundo. E aqui pode ser só uma questão de insegurança. Você está em dúvida, né, sobre ela por uma questão interna, de insegurança dela. Por ela não saber o que esperar de você, por ela não saber se você está interessada ou interessada nela, ela fica ali quietinha, sem demonstrar também nada. E é uma energia meio próxima à primeira opção. Pode ser que você esteja vendo as duas em sequência e não tenha escolhido, e escolheu assistir as duas. Se é esse o seu caso, reafirmando o que foi dito na primeira leitura. Existe dúvida, existe incerteza, e por isso eu não faço nada, eu não demonstro. Eu espero para ver o que acontece. Apesar disso, assim como na primeira opção, apesar de uma falta de resolução, uma falta de movimento, talvez, né, a paciência aqui indicando um movimento, uma falta de movimento, apesar disso, é uma carta que remete a algo positivo, existe o potencial de algo positivo, e esse 2 aqui também tem o potencial de algo positivo, tem esse sol nascendo no horizonte, com todas as possibilidades. Aqui é uma dúvida. Você estar interessada nessa pessoa, você ter boas intenções, melhor dizendo, né, em relação a essa pessoa, é uma possibilidade, não é uma certeza. E isso te gera a mesma incerteza dela em relação a você. E aqui outra carta, aqui é o silêncio, mas é a carta da estrela. É uma outra carta positiva. A estrela no tarô tradicional, ela traz sucesso. É a estrela guia que te leva na direção certa, te leva no caminho certo. Aqui ela é representada pelo silêncio. Alguém que não expõe também. Não diz claramente o que pensa ou o que sente. E mais uma sincronicidade aqui que eu enxergo é que tem aqui as fases da lua, e aqui também a lua, apesar de ser a carta da estrela, tem a lua aqui bem central na sua carta. E não é à toa, é mais um símbolo. A lua, inclusive, aqui, né, tá como um ciclo acontecendo. Mas a lua, no tarô, a carta da lua, indica confusão, né, mental, indica dúvida, incerteza. Então só reforça essa ideia de que existe uma incerteza. Não é, pra mim aqui, olhando a princípio essas 4 cartas, não é que essa pessoa tem más intenções. Ela só tem muitas dúvidas, muita incerteza em relação a você. E isso gera em você as mesmas dúvidas e incertezas. É um entrave, um grande dilema. Eu vou aceitar essa carta que virou aqui, porque eu tava falando, né, sobre você. E eu vou tirar aqui algumas cartas para entender o agir dessa pessoa, como ela age ou como ela pode agir. O 6 de espadas, ele fala sobre um processo acontecendo. Alguém que sai de um lugar e vai em direção a outro lugar. Alguém que sai de águas turbulentas e vai em direção à calmaria.
E essa pessoa faz isso usando a junção do racional com o emocional, dando ouvidos ao que sente, mas passando pelo filtro da racionalidade. Não é só um e nem só outro. É assim que ele consegue chegar em terra firme, se firmar, estabilizar. Então, eu olho para essas 3 cartas aqui, que eu peguei, né, como ação, uma forma de agir dessa pessoa, que ela age ou pode agir, e eu interpreto como alguém que tá tentando entender, tá tentando buscar as informações que vão destravar a situação. Os namorados, os amantes, aqui, né, ele fala sobre relacionamento, né, sobre amor, porque é uma carta que remete a isso, o próprio termo dela, mas nesse meu tarô aqui, é uma carta que pra mim fala muito de escolha, de decisão. Essa pessoa aqui, ele precisa escolher para quem ele vai entregar a maçã de ouro. Para qual dessas deusas? Qual delas ele escolhe? Quem é a mais importante? E aqui não acredito que seja para todo mundo que tá vendo. Pode ser para algumas poucas pessoas. Pode se tratar de um triângulo amoroso. Pode se tratar de alguém que tem que decidir entre o que já tem, né, a estabilidade do relacionamento que já tem, e você, a outra pessoa. Pode ser que você seja o relacionamento estável e esteja em dúvidas sobre a pessoa que está contigo, se por acaso existe uma outra pessoa na vida dele ou dela. Pode ser, não estou dizendo que é para todo mundo, pode ser. Aí você precisa entender os pormenores, né, do relacionamento. Você tá no relacionamento e tá em dúvida sobre essa pessoa, você sabe que é a terceira pessoa de um outro relacionamento, encaixe como fizer sentido para você. Pode indicar. E aí o que gera, né, essa dúvida, o que gera não, na verdade, existe essa dúvida, existe nesse caso de triângulo. Essa pessoa que tem dúvida, tá esperando ver o que acontece, tá esperando ver o que você resolve fazer para então decidir com quem fica. E isso tá nas suas mãos também, de manter ou não. Se você aceita uma pessoa que tem dúvidas se quer ou não ficar com você, que não te escolhe como primeira opção. Existe aqui uma possibilidade, uma potencialidade de se desenvolver um relacionamento mais estável. Mas precisa de um tempo. Algumas coisas precisam acontecer para que isso se desenrole. E aí você decide se você espera ou não. Mas voltando, né, para o que eu estava falando antes, abre um parênteses sobre o triângulo por conta dessa carta. É uma carta que remete, que fala sobre escolha, fala sobre decisão. Então, essas 3 cartas como ação, a carta da força, alguém que usa a própria força para domar o leão. Tem uma batalha acontecendo, e aqui é uma batalha que remete a uma batalha interna, de luta interna contra 2 lados. Uma luta interna dessa pessoa, né? Do que ela pensa racionalmente, o que ela sente por você. Às vezes ela sente muita vontade de ficar com você, mas existe algo que impede. Na lógica, existe um impedimento. Pode ser que ela esteja num outro relacionamento, por exemplo. Pode ser a distância entre vocês.
E com essa batalha interna, ela se mantém na indecisão. Eu sei que eu deveria me afastar de você, né, essa pessoa. Eu sei que eu deveria me afastar de você, mas eu não consigo. Então eu fico aqui esperando ver o que acontece, ver como que isso se desenrola. É uma luta interna entre o que sente e o que pensa. É uma luta de domar os instintos também, ou de buscar ouvir os instintos. Aqui tem um processo. Quando essa pessoa encontra, inclusive é uma carta de o poder saiu na primeira leitura para você, né? Se você é alguém que veio da primeira, saiu como uma forma de harmonizar o relacionamento. O poder tá aqui de novo, é essa força. É a partir de domar essa força, de usar a própria força, que você reequilibra, ou a pessoa, né, reequilibra o que sente, o que pensa, e vai em direção à terra firme, à firmeza da decisão. Ela consegue tomar uma decisão, fazer a escolha. Ela sai dessa espera, desse falo uma coisa, mas não é bem o que eu tô querendo dizer, e toma a decisão. Então, nessas 7 cartas, eu vou, antes de falar o que eu ia falar, eu vou virar aqui as cartas dos oráculos para complementar como essas 3 cartas aqui. Essa aqui, como você pode harmonizar essa situação, e essas 2, como essa pessoa te enxerga, de alguma forma, né? Uma referência a como ela te vê. E saiu aqui a esfinge, o desafio e a comunicação com Mercúrio. Quase todas essas cartas, eu não coloco essa e essa no que eu vou falar por enquanto, porque não é tão óbvio assim. Mas todas as outras cartas indicam. Eu não sei se você conhece o significado mais tradicional da carta da Roda da Fortuna. Essas cartas estão me indicando, me trazendo a energia da Roda da Fortuna. Que é uma carta neutra. Ela não é nem positiva, nem negativa. Ela só diz que alguma coisa muda. Você vai ter um resultado baseado nas suas ações. Aqui, eu não sei te dizer, olhando para essas cartas, quais as reais intenções dessa pessoa. O que eu posso te dizer sobre a intenção dela é que ela sente algo por você. Ela tem bons sentimentos por você. Mas se a intenção dela é de resolver ou não, é quase como se ainda tivesse em aberto. Precisa de um caminho aqui, um processo acontecer para que ela decida. Aí a gente pode entender se ela tem boas intenções ou não. A princípio é mais positivo do que negativo. Essa carta negativa que está aqui, né, remetendo a algo que pode ser uma pessoa de 2 caras, que não está sendo verdadeira, eu coloco ela muito na dúvida. Aqui também tem muita dúvida. E é por isso que eu tô falando que está em aberto. Não dá para saber. Ela tem uma vontade de que a situação com você, o relacionamento com você, seja bom, seja positivo, caminhe. Isso existe em algum lugar. Mas se ela vai fazer por onde isso acontecer, é que não tem como saber. Essa carta aqui, do Renascimento, ela tá aqui como uma forma de você harmonizar, né? O que você pode fazer para trazer harmonia, trazer o reequilíbrio para essa situação, para essa dinâmica. Mas eu enxergo ela também como uma necessidade.
não só de você fazer, mas essa pessoa também. É uma necessidade dos dois, das duas partes. Alguma coisa precisa ser encerrada, algum ciclo precisa ser encerrado para que essa oportunidade, essa possibilidade desse relacionamento aqui se desenvolva positivamente. Voltando, né, como exemplo do triângulo, essa pessoa precisa decidir se ela quer ficar com você ou não. Enquanto ela não tomar de fato essa decisão, as coisas vão se manter assim. Mas aqui, aproveitando que já estou falando dessa carta, o que você pode fazer é você decidir se você, como eu falei lá no início, se você aceita ou não essa situação. Se você se mantém esperando ou se é o seu limite. Se daqui pra frente não é mais possível. É o que tá nas suas mãos. Morro para o velho e renasço para o novo. Se você escolhe, se você decide que isso não faz mais sentido para você, que você merece alguém que te escolha em primeiro lugar, que queira estar com você de cara, então você encerra e é a sua oportunidade de renascer para um novo relacionamento. Aqui essa carta do desafio, a esfinge, ela é uma, se eu não me engano, é isso. A esfinge é uma charada, né? Ela inspira a dúvida. Ela precisa ser decifrada. Se eu não me engano, é aquela frase, né, que dizem: decifra-me ou devoro-te. É mais uma carta que faz referência a essa dúvida. E, como eu falei lá no início, nem essa pessoa entende exatamente o que você quer. Como você enxerga essa pessoa e o relacionamento. Então, ela tem dúvida também. Você é uma dúvida, um desafio, você é uma incógnita para ela. Ela não sabe o que faz. E, de alguma forma, isso é esse desafio de eu preciso decidir, eu vou estar tomando a decisão mais correta. Existe muito essa dúvida nessa pessoa. E a comunicação, curiosamente aqui tem mais essas bolinhas, né, trazendo aqui o símbolo da lua, desse ciclo da lua. Mas a comunicação é uma carta a casa da comunicação, né, a casa de Mercúrio, aqui no oráculo astrológico. Para mim, ela tá aqui falando que é preciso ter uma comunicação mais clara, você deixar claro o que você quer para outra pessoa. Faz parte desse processo ela entender o que você pensa e o que você sente sobre ela, mas para você mesmo, você procurar entender o que você quer, o que você sente, porque é assim que você decide se você se mantém esperando isso aqui desenrolar ou se você parte para outra. Então, a comunicação, ela é essencial aqui, mas no sentido de falar a verdade, entender, né, buscar compreensão e expor o que se pensa e o que se sente, para que então você entenda se é positivo ou negativo. Eu tô tirando aqui algumas mensagens para complementar a sua leitura, como ou algo que essa pessoa te falaria, já que aqui a comunicação, né, é um fator importante, o que essa pessoa gostaria de te dizer se ela tivesse oportunidade, o que o eu superior dessa pessoa precisa te dizer, ou o seu próprio eu superior traz de mensagem para você. E a primeira carta que saiu aqui é que você é muito importante
e eu vejo ela como uma resposta. Eu vejo ela como uma resposta para essa dúvida que eu falei, né? Não dá ainda para saber muito bem se as intenções dela são de fato boas ou não. E essa carta me diz que sim. Me diz que ela te vê com bons olhos. Você é importante para ela. Você tem um papel importante na vida dela. Apesar da indecisão, apesar da dúvida, você tem um papel importante. Eu sou a abundância. A rainha de ouros, que saiu na primeira leitura, por isso que eu fui ver se era essa, mas não é. Trazendo uma referência, uma possibilidade de um desenrolar próspero para esse relacionamento. Duas cartas, né? Eu vou colocar elas juntas aqui, porque elas duas remetem a essa resposta de que existe a possibilidade de algo positivo aqui, sim. Só não tá claro ainda. Talvez não é o momento. E essa última carta que saiu aqui é tempo de novos começos. É exatamente o que essa carta do renascimento fala. Aqui, como eu disse, pode ser sim. Você decidir se você quer continuar com isso ou não e começar de novo, começar uma nova vida. Encerrar esse ciclo para abrir espaço para um novo ciclo, uma nova pessoa. Mas pode ser em relação à própria pessoa. Aqui pode ser que vocês, a partir do momento que vocês dialogam, né, se comunicam de forma mais clara, expõem o que vocês sentem, ou pelo menos o que você sente por essa pessoa, você deixa claro para ela que ela pode confiar que você gosta dela, que você quer desenvolver um relacionamento com ela. A partir disso, essa fase de indecisão e de dúvida acaba e nasce um novo período, um novo momento para vocês. Aí sim, mais equilibrado, mais alinhado, vocês alinhados um com o outro. Essas duas cartas, né, indicando aqui um ciclo que está se encerrando. E eu posso dizer, aqui eu vou dizer para alguns, de um jeito mais preditivo, que pode ser que você esteja chegando nesse momento. Vocês estejam chegando nesse momento da vida de vocês, né, do relacionamento de vocês, de mudança. Vai acontecer algo que vai eu acredito que, estando nas suas mãos, se você fizer isso que eu falei sobre expor o que você sente, né, com clareza, é isso que traz a mudança. É isso que desencadeia aqui a renovação indicada nas suas cartas. Não é ficar sentado esperando cair do céu, né? Acontecer magicamente. A pessoa um dia acordar e magicamente decidir ficar com você. Se você não mudar as suas atitudes, a sua forma de agir com ela não vai mudar em relação a você. Não adianta esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, eu falo de um jeito preditivo, mas passa por uma mudança de atitude sua, sempre. Não dá para esperar mudança sem ação. E essas duas últimas cartas, a concretização também saiu no primeiro grupo. E aqui tem 111 cartas que poderiam sair, mas ela escolheu sair de novo. Como a semente, mais uma vez aqui vou trazer a mensagem bem parecida, é a semente que tem a oportunidade, a possibilidade de gerar uma árvore que vai dar os frutos no sentido da... Aqui, né, tem essa maçãzinha. O fruto da prosperidade. A prosperidade no relacionamento. Quando você planta a semente da mudança de ação sua, você
abre espaço para que algo novo nasça. E assim você tem os frutos para colher lá no futuro. No caso, o fruto é o relacionamento, a estabilidade, ou a estabilização, não. A concretização do relacionamento em si, que você deseja, que você almeja. E essa frase aqui, crie o seu equilíbrio. Eu trouxe aqui, né, uma carta para você, o que você pode fazer para trazer o equilíbrio para o relacionamento. E o oráculo te diz que está nas suas mãos criar esse equilíbrio. É a partir da sua ação. É só uma reafirmação dessa frase. É a partir da sua ação que você desenvolve essa situação, que você permite que ela se desenrole. Então, e foi uma mensagem do primeiro grupo também. Está nas suas mãos. Fazer algo, fazer um movimento em direção a essa pessoa, para que você abra espaço para que essa pessoa faça um movimento na sua direção. E a partir daí vocês tenham um novo começo. Aí sim um relacionamento, de fato, concreto entre vocês. Concreto e equilibrado entre vocês. É isso, eu vou finalizar a sua mensagem, a sua leitura aqui. Lembra que, como eu disse no primeiro grupo, lembra que você tem o poder de criar o seu futuro através das suas ações no presente. E aí o objetivo dessa mensagem é só te ajudar a ter clareza de como você pode alcançar isso. Se você gostou, curte o vídeo para ajudar o canal, se inscreve para não perder os próximos, lembrando de ativar as notificações, porque nem sempre o YouTube avisa. E eu espero te ver em breve. Até lá!